Estamos examinando o livro de Isaías, hoje o capítulo 27. É o último daquela série que faz parte do pequeno Apocalipse de Isaías. São capítulos inseridos no contexto do livro que tratam do fim dos tempos. Antes de nós iniciarmos aqui o capítulo 27, nós queremos relembrar dois versículos, os últimos versos do capítulo 26, porque o 27 parece ser uma sequência. Nós sabemos que os capítulos, eles fazem parte de uma divisão feita aqui perto do nosso tempo. O livro original não tinha essa divisão de capítulos nem versículos. Era um texto corrido. E às vezes um capítulo, na verdade, encerra dando início ao mesmo tema. Parece que o 27 é um desses casos. O versículo 20 do capítulo 26, ele faz aqui uma exortação ao povo, tratando do fim dos tempos, do fim dos dias. Ele diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra então descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. E nós vemos aqui que o capítulo 26, os versículos 20 e 21, trata do fim do mundo. E o Senhor, ele aqui diz que nós precisamos de nos recolher nesse tempo. Daí nós estarmos afirmando com frequência que nós precisamos nos afastar um pouco do mundo, do envolvimento com o espírito do mundo. Porque é mais forte a cada dia. E ele cresce por influência dos meios de comunicação. Especialmente pela internet. Pode-se dizer com certeza que há dois tempos. O tempo que não havia internet e o tempo que tem internet, devido à tamanha influência desse meio na conduta das pessoas, interferência na vida, nos pensamentos, a forma como as mentes se unem através da internet. Os pensamentos, eles se vinculam muito rápido e assim o mal se espalha facilmente por este meio. Temos que ter cuidado. É um tempo que precisamos trazer um espírito de renovo para dentro da casa do Senhor. E esse espírito tem que nos levar a entender o que está acontecendo. E o fazer por uma via inteligente, para a gente não ficar acreditando em fantasias. E saber que o fim do mundo é uma crise seríssima que vem sobre a terra como nunca houve. Nem mais haverá, disse o Senhor. E a sua gravidade chega a ponto do Filho de Deus dizer que se não houvesse uma intercessão da parte do Pai, uma interferência por parte do Criador, não ficaria coisa alguma viva sobre a terra. E nós sabemos que o mundo está armado até os dentes. Os tratados de controle de armamento atômico estão sendo desfeitos. Recentemente agora, o tratado entre Estados Unidos e a Rússia foi desfeito. Quer dizer, o pessoal está se armando de novo, com mísseis altamente destrutivos. O potencial para destruir a Terra nós já temos muitas vezes. Não é só uma vez, não. É muito grave o cenário que está se formando. E aí o Senhor diz, olha, fecha as suas portas sobre ti. Entra nos teus quartos.
até que a ira de Deus possa passar. Então, o tempo do fim do mundo, o tempo desta grande crise que nós vamos viver, é uma época em que nós precisamos nos separar um pouco do mundo, nos afastar um pouco daquilo que o mundo diz que é certo, dos costumes do mundo, preservar nossa casa, observar fielmente um dia da semana para a gente poder trazer para dentro da nossa casa a presença de Deus. Esse domingo que nós temos, que é o dia do Senhor, e é o 7º dia para os cristãos, é um dia que os cristãos mal vão à missa. E alguns vêm aqui na casa do Senhor também como se fosse a missa. Desinteressados da verdade eterna, de entender as coisas na sua profundidade. Tem atitude religiosa. Vêm à casa do Senhor, mas não sabem de nada, podem ser surpreendidos, arrastados, a hora que chegar a tentação. Quando a ira do Senhor se levantar. Nós que estamos percebendo os acontecimentos, temos que tomar uma medida em relação a proteger a nossa casa, guardar a nossa casa. É conversar com a mulher, conversar com os filhos, falando da gravidade das coisas que estão se levantando. Basta olhar para os meios de comunicação e ver a confusão que está. Por que está essa confusão? Porque o espírito que está no mundo é o espírito do diabo. E o fim do mundo se caracteriza por um afastamento do bem e uma presença absoluta do mal. Basta ler Apocalipse para saber o que é. O Apocalipse ensina isso. A mulher que representa a verdade sai de cenário, é levado por 1260 dias para ficar lá no deserto. E aí o diabo quer destruí-la de toda forma, persegue a semente da mulher, que é a semente de Jesus, a semente de Deus, o povo de Deus. Perseguição, uma série de coisas estão postas dentro do cenário da grande tribulação. Por enquanto está tudo bem, mas não deve demorar muito para vir confusão. Para vir confusão sobre o mundo. Os dias estão se agravando rapidamente. Temos que nos preservar, nos guardar, como diz o Espírito aqui, né? Entrar nos nossos quartos, fechar as portas sobre nós, esconder-nos só por um momento, até que a ira do Senhor venha sobre o mundo. Porque ele vai se levantar e vai assombrar os moradores da terra. Vai ser uma desgraça sem fim. Nós, como povo de Deus, temos que entender que somos representantes deste Deus. E se o diabo vai perseguir a semente do Senhor, é claro que vai vir sobre nós. Com certeza. No capítulo 27, na introdução, nós vemos a palavra fazer referência ao dia do fim. Naquele dia, diz o Senhor, castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Ele fala aqui de uma coisa apocalíptica. Esse Leviatã era tido como uma serpente marítima. Alguns dizem que eram as baleias e tal. Mas havia também uma história entre os cananeus relacionada com essa serpente. E lá, na história dos cananeus, eles dizem que essa serpente que vai ser destruída por Deus no fim dos tempos, ela tinha 7 cabeças. E se assemelha à besta do Apocalipse, né? A serpente, ou Satanás, em forma de besta, lá no fim do mundo. A besta apocalíptica, a besta de Daniel, o animal destruidor. Parece aqui que o Senhor está falando que vai destruir Satanás, essa serpente tortuosa. Também nós temos no Salmo 74 indícios de que ali a serpente, esse Leviatã, também lá no Salmo é referido, e ali fala de várias cabeças da serpente. Com toda certeza, não se está falando aqui de um monstro marinho.
profecia traz todas essas particularidades de imagens de animais, destruidores, seres com várias cabeças, né? Serpente tortuosa, que a antiga serpente nós sabemos que é a imagem de Satanás. Então, com dura espada, grande e forte, que é a força do seu verbo, a força do seu poder, Deus vai destruir o mal. Mas entenda-se, irmãos, que esse mal ele está entrando na terra, envolvendo pessoas que têm comunhão com ele. E quando ele for destruído, essas pessoas vão ficar desesperadas. Haverá um transtorno na face da terra em todos os lugares. Gosto sempre de lembrar aqui aos irmãos a necessidade de nós pensarmos mais como povo de Deus do que como evangélicos, como cristãos, como judeus. Porque povo de Deus não tem compromisso com religiões, com o judaísmo, com o cristianismo, nas suas formas religiosas. Porque entre eles há teses fantasiosas sobre o fim do mundo. Alguns nem acreditam que vai ter o fim do mundo. A situação é grave, irmãos. Os cristãos, por exemplo, os evangélicos especialmente, pensam que vai sair voando para o espaço antes do mundo acabar. Num tal arrebatamento que eles criaram, inventaram isso dentro do meio cristão, aí, protestante. O pessoal acredita que a igreja será arrebatada. Uma coisa fantasiosa, sem explicação, sem racionalidade, sem ciência, sem nada. Mas ilude multidões. E não só pessoas ignorantes, pessoas esclarecidas também em termos culturais. Pastores acreditam nessa tese absurda de arrebatamento. E quando vier o tempo e ninguém for arrebatado, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão se desesperar. Elas vão começar a dizer que Deus não existe, porque não as arrebatou. Mas o arrebatamento não é uma promessa de Deus. É uma promessa inventada pelos evangélicos protestantes. Inventada. Isso é grave. Então nós não estamos tratando aqui de assunto relacionado com profecia, considerando essas teses. Estamos tratando de uma coisa que um pouco mais profunda, lógica e racional. Aonde nós vemos a alma do homem como um ser imortal, pré-existente e eterno, que foi criado na época que o universo foi criado. E que nasce incessantemente. As almas nascem continuamente, porque são os habitantes da criação, que está sendo transformada por Deus para um estado de perfeição. Então não vai ter fim do mundo, acabar com o mundo, destruição do mundo, não existe isso não. Embora a tragédia vai ser considerável. E se Deus não intercedesse, o mundo iria acabar mesmo. Não iria sobrar nada. Nada vivo, devido à maldade do homem. Mas o Senhor é bom e Ele nos ajudará. E nos protegerá, nos guardará como seu povo, como as sementes da verdade, o remanescente que guarda a boa semente, para que o mundo possa se organizar futuramente sobre um alicerce firme, sólido, sobre a rocha, que é Cristo, que é o Messias. O judeu ainda não entende isso, mas vai entender. Vai chegar a hora que ele vai entender direitinho. Quando ele entender que nós não estamos falando do Messias, que não é o Deus da igreja, né? O Jesus Deus, né? Não tem nada a ver. Esse não é o verdadeiro Messias. O filho de José é o Messias. Aquele que veio para iniciar o processo de transformação do mundo, de salvação do mundo. E agora chegou o momento de se tirar do mundo o mal. Não só o mal como espírito, mas também como pessoas que alimentam esse espírito. Pessoas más, que se comprazem na maldade. Todos serão tirados e desarraigados da terra. Eles e as suas sementes, para que não fique nenhum tipo de história a respeito desses que preferiram andar em caminhos obscuros. Então, o verbo de Deus, a sua grande palavra, o seu grande poder estará atuando para a morte desse Leviatã, desta serpente. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, diz.
O Senhor ele está falando do povo que ele mandou ali, ó, pessoal, vai lá, fique todo mundo protegido, porque vai haver um desastre do mundo. Meu povo, se proteja, se guarde até que passe o tempo da ira. Então essa vinha é o povo de Deus, é o Israel bíblico, aquele sobre quem repousa todas as promessas de edificação do porvir, do futuro. Israel vai ser a capital espiritual do mundo. Não se trata de política, nem de reino, governo, rei e tal. Não é isso não, irmãos. Vai ser o centro de orientação das nações. E todas as nações vão querer andar direitinho nos caminhos do Senhor depois do Apocalipse. Espera aí. Os irmãos vão, se tiver oportunidade, eu acredito que nós vamos ter oportunidade de ver, ainda em vida, esses acontecimentos. Eles não devem tardar. Espera um pouco aí que você vai ver como que as nações vão ficar tudo dóceis perante o Senhor. Porque a tragédia vai ser uma coisa inimaginável. Nem o Spielberg, lá com a sua criatividade no reino do cinema, é capaz de imaginar o que vai acontecer na Terra. É algo terrível. O dia do Senhor. Então, naquele dia haverá um povo. Ele fala aqui de uma vinha, né? Uma vinha que é uma coisa preciosa. Essa vinha que ele plantou na terra também está por toda parte nas Escrituras Sagradas, falando que ele fez essa vinha com a finalidade de colher frutos saudáveis, né? Eu, o Senhor, aguardo. Eu sou o guarda desta vinha. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a aguardarei. Então o Senhor está falando aqui do seu povo. E aqui, irmãos, evidentemente, com grande respeito aos judeus, no ponto de vista da sua descendência biológica, e nós podemos e devemos considerá-los como nossos irmãos mais velhos nesse caminho de fé. Também nós que somos gentios, né, aí entre aspas, porque nada impede que a alma de um judeu esteja vivendo como gentio. Nós também temos entrada nessa casa pela fé. Somos justificados porque cremos em Deus, como creu Abraão. Aí há toda essa celeuma, essa confusão de crer em Jesus, de crer em Deus. Jesus não falava em nome dele, irmãos. Jesus falava em nome do Deus de Israel. E quando ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, na verdade Jesus falava naquele instante sob a influência poderosa do Verbo, o Logos divino, que é o Logos universal, né? É uma coisa um pouco profunda. Às vezes o judeu aí da sinagoga não sabe o que é isso, mas se conversar com os rabinos aí ligado à Cabala, que é a ciência do judaísmo, que trata das coisas ocultas, os rabinos vão te explicar o que é o Logos, né? O Verbo divino. Então Jesus, sob aquela influência, falava como se fosse o Filho de Deus, o Cordeiro, né? Aquele chamado Cordeiro de Deus, que é o primeiro ser criado antes de ter criado todas as coisas. É a interface divina. As pessoas não conhecem. Eu não vejo nenhuma razão para a gente não estabelecer uma concordância da fé existente na doutrina ensinada por Jesus com a fé do pai Abraão. A meu ver, é a mesma fé, o mesmo pai Abraão. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma salvação, o mesmo arrependimento. Alguns judeus dizem assim, mas só Deus salva, não pode um homem salvar alguém. Quer dizer que se um rabino então orienta uma pessoa na sua vida e a leva a um arrependimento, e ela entra no caminho da fé do pai Abraão, então ela não está salvando alguém, mas quem salva é a pessoa? Não, é Deus que opera a salvação em todos nós. Opera a salvação de todos aqueles a quem nós nos dirigimos como portadores da palavra de Deus, como portadores do Verbo divino, tratando da coisa num nível mais universal, né? Deixando um pouco as individualidades. Isso é que gera confusão.
Pela fé em Deus, nós somos justificados e temos acesso à família divina. Então, todos nós somos esse povo de Deus, esta vinha abençoada que o Senhor vai zelar. Tem zelado ao longo de toda a história e cuidará especialmente na época do fim dos tempos. Ele segue com a palavra aqui dizendo assim: não há indignação em mim, versículo 4. Quem me poria sarças em espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Porque ao longo da história Israel foi provado, o povo de Deus foi provado por Deus, muitas vezes abandonado, entre aspas, para que fosse enfraquecido. Mas o que Deus quer dizer aqui é que não há indignação nele. E se algum inimigo de Israel se levantar alguma coisa contra Israel, o Senhor destruirá. Seja o que for, por causa do amor que ele tem por esta vinha. Dias virão, versículo 6, em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel. E encherão de fruto a face do mundo. Claro que ele está falando de Israel. Jacó, Israel, é o povo de Deus, irmão. E aí a gente consegue entender, né, que há espaço para a unificação dessas casas. Unificação não de religiões, não dá certo. O pessoal aí quer juntar evangelismo, né, com judaísmo, eles dizem que é cristianismo, e dá um caldo terrível. Eles chamam isso de judaísmo messiânico. Não funciona. Religiões não funcionam, porque as religiões são tocadas por um espírito de irracionalidade, não é de ciência. Irracionalidade não tem espaço mais na modernidade. Ou será que Deus vai condenar a modernidade e voltar aos tempos da Idade Média? Não é possível. Deus é contra o progresso ou Deus é o progresso? Não dá para entender um Deus que prefere o atraso, a ignorância, a fantasia, a destruição. Mas podemos entender um Deus que promove o progresso de todos os povos, de todas as nações, mesmo tendo o seu povo escolhido, para que ele possa ser farol das outras nações. Me parece lógico. São almas mais velhas, já viveram muito mais vezes e têm uma experiência maior no que toca a dizer como construir o futuro. Não vai ser um futuro político, viu, irmão? Eu sinto muito. Mas as formas políticas, elas vão passar, vão ser substituídas por uma outra maneira de se viver, que vai ser paulatinamente introduzida na vida das nações, dos povos, guardando, evidentemente, o respeito às culturas dos povos, os costumes, porque Deus não vai violentar ninguém, tá bem? Não tem nada de ditadura, nacionalismo, não é nada disso não. Não tem nada a ver com política, isso é um outro sistema. É uma nova consciência. É uma consciência de uma era que Deus vai trazer de paz para esta humanidade. Vai ser implantada porque faz parte do plano do Criador. E quem vai ser contra ele? Você vai impedir? Ninguém vai impedir Deus de implantar. Mais uma vez, não é religião, viu, irmãos? Porque tem um pessoal aí que arrepia com questões religiosas. A religião não deve se misturar com o Estado, não sei o quê, o Estado é laico, isso tudo é respeitável, mas é política, né? E o Estado deve ser laico mesmo, do ponto de vista da política. Não deve misturar Estado e religião, porque historicamente nunca deu certo. Toda vez que a religião se envolve no governo, ela só faz burrada, bobagem. Ela só faz doidices. Então não serve. Por isso os homens já decidiram ao longo da história, não dá para misturar essas coisas. Não dá mesmo, do ponto de vista político, das políticas da atualidade. Os vários segmentos e doutrinas que nós temos na atualidade que fazem o mundo girar.
Mas essas políticas, elas já estão num estado de exaustão. A gente vê que eles não sabem mais o que fazer com dinheiro, capital, bolsa, capitalismo, socialismo, uma confusão sem fim. O mundo está perdido. Assim como as pessoas estão perdidas, não sabem para onde ir. Elas precisam de um norte, de um rumo. E esse rumo é o Senhor. São os seus ensinamentos. É a ciência da eternidade. É o conhecimento que está além do Big Bang. Sabe o Big Bang lá, onde começou todas as coisas? O cientista não sabe o que tem lá atrás. Tem toda uma ciência lá atrás, que nós podemos ter acesso a essa ciência pelo pensamento, pelo raciocínio. Os filósofos entraram lá, alguns pensadores, cientistas, entraram dentro deste mundo. E o homem um dia vai saber de todos esses segredos, entre aspas, segredos, porque eles estiveram ocultos até um certo tempo. Agora é hora do mundo saber de alguns desses segredos e realidades. A partir aqui do verso 7, a gente vê a narrativa, ela desenvolve aqui, falando desse tempo que Deus castigou Israel. Contendeu com ele, deixou ele abandonado. E o versículo 9 mostra o motivo. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Então ele fala aqui, compara a queda de Israel, assim, as muitas vezes que ele deixou seu povo sofrer, como uma necessidade de espiar os pecados do povo. O povo desobedecia a Deus e ele então castigava o povo, deixava o povo entregue aos inimigos, para que o povo pudesse aprender. A gente vê que logo a seguir ele restaurava de novo a sua boa relação com a vinha, com o seu Israel. Mas quando o povo caía de novo em tentação e deixava se arrastar, ele castigava o povo de novo. Então, várias imagens são mostradas aqui para dizer deste castigo. E ressalta aqui algumas passagens interessantes, o versículo 11, por exemplo, falando do enfraquecimento da sua vinha, os ramos se secaram, foram quebrados, as mulheres colocaram fogo nos ramos. E a causa está bem aí, porque este povo não é povo de entendimento. Então quer dizer o quê? Faltava o que ao nosso povo naquela época? E falta ainda hoje. Conhecimento. Porque por falta de conhecimento o povo foi enrolado muitas vezes. Por inimigos, por falsos pastores, sacerdotes. Existem profecias, capítulos inteiros falando de falsos pastores que comem as ovelhas em vez de cuidar delas. E por que isso? Por falta de conhecimento, de entendimento. O povo foi desviado do caminho. É necessário que haja um novo entendimento. E nós temos que nos esforçar em busca dessa compreensão. Porque Deus está soprando este entendimento para o mundo, para os líderes do povo, para as lideranças do povo, em todos os lugares. Há outros lugares que estão recebendo também esta mensagem. Pode não ser numa forma como nós estamos recebendo aqui, mas como pano de fundo, a mensagem é a mesma. Os tempos são chegados. E é preciso que, de uma vez por todas, o povo adquira conhecimento. Porque o enfraquecimento de Israel foi por falta de entendimento. Falta de entendimento. O povo só queria saber de praticar a religião. Tanto é verdade que na reunião de estudo, quantas pessoas vêm aqui? Não estamos vivendo os mesmos males? São poucas pessoas, 1/3 talvez da comunidade vem estudar, vem aprender, vem interessado em saber. A maioria segue com as suas vidas ali, comuns. Homens e mulheres sujeitos ao mal, sujeitos a serem enrolados. Será que Deus não quer que o seu povo tenha entendimento, irmãos? Deus não quer que o seu povo tenha entendimento? Me desculpe, basta ler as Escrituras. Em vários lugares aqui, Deus deixa claro que Ele quer que o seu povo tenha conhecimento. Está em vários lugares.
em nenhum ponto é desassociado à ideia do conhecimento. Principalmente nos livros que caracterizam as escrituras hebraicas, que é o Antigo Testamento, que é um livro mais consistente em termos de orientação. É mais do que o Novo Testamento, com certeza. O Novo Testamento são livros, são apontamentos mais inconsistentes em termos de harmonia com aquilo que Deus deseja. Aí nasceu-se essa ideia de que o homem não precisa de conhecimento, precisa só crer e já está resolvido. E não está resolvido, o homem é um ser eterno, imortal. Ele aprende sempre. Se um dia ele cessar de aprender, é porque chegou no fim da sua caminhada. O que não vai acontecer tão cedo. Tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos de história pela frente. Estamos na infância, dando os primeiros passos na senda do entendimento. Os primeiros passos. Não é possível que alguém pregue que a pessoa não deve estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Não é possível que uma igreja não tenha nem as Escrituras, como é o caso da igreja mãe. Nem as Escrituras estão lá disponíveis ao povo. Vergonhosamente substituído por uns folhetos que eles fazem, que não quer dizer nada. Vazios. Não tem instrução nenhuma naquilo. Parte-se da ideia que as pessoas já sabem o que é certo e o que é errado. E que elas sabem o que fazer das suas vidas. Parte-se dessa ideia, porque a modernidade vendeu esse espírito. A modernidade diz que não, você sabe tudo o que precisa fazer. E de onde é que você aprendeu? Com a televisão? Com a internet que você aprendeu? O que você aprende na televisão? Você acha mesmo que o que tem na televisão é coisa que possa servir de base para a sua vida? Para organizar a sua família, orientar seus filhos? Para dialogar com sua mulher, com seu marido? É isso, você acha mesmo? Acha mesmo que é televisão? Dá uma olhada o que tem na televisão. Liga isso para ver. Se a besta tem boca, isso é a boca da besta. Se isso tem boca, diz que iam dar uma boca para ela falar grandiosamente. É a boca do mundo. Ali tem o bem e o mal. Quem sabe discernir? Entre o bem e o mal, o homem vai ficar com o quê? Vai ficar com o mal. Porque há mais maldade em nós do que bondade. Se oferece as duas coisas, ele faz a opção pelo mal. Porque o homem é atrasado. Sabe o que testifica que ele é atrasado? Olha o mundo, olha a vida como está. É isso que mostra. A vida é a expressão dos homens. Alguém em sã consciência pode dizer que esse mundo que nós vivemos é uma civilização? Claro que não é uma civilização. É um mundo selvagem, bruto. Um mundo que para qualquer compromisso que você precisa ter, você tem que ter contratos. Sabe por que tem que ter contrato e justiça? Porque os homens são maus. O que eles falam não tem valor algum. Esse é o estado de degeneração dessa humanidade. Então onde você vai aprender essas coisas? Para você orientar a tua vida na televisão? Preste atenção nas escolas. O que fizeram das escolas? Tiraram todas as matérias que poderiam formar o seu caráter. Para que você não tenha caráter mesmo, entendeu? Tiraram filosofia, tiraram educação moral e cívica. Coisas que podiam dar um parâmetro para a pessoa saber o que é ética. O que pensavam os grandes homens, os grandes vultos da humanidade. Pudesse dar uma ideia do que é certo e o que é errado para você. Tiraram todas essas coisas porque queriam te explorar. Queriam convencer você que você é herói. Você sabe o que faz. Quando a pessoa está cheia de si, é muito fácil de ser enganado. Esse é o estado atual que nós nos encontramos. E nós que somos o povo de Deus, nós não precisamos de nada do mundo. Porque nós temos Deus que nos orienta. Então tudo para nós, o referencial, são as Escrituras Sagradas. Ó. Isso aqui ó, é o nosso referencial. O que é certo e o que é errado está escrito aqui ó, para nós. É o que vai nos salvar. Porque este mundo que está posto a ele vai acabar. E não vai acabar porque alguém vai destruí-lo não, viu irmãos? Presta atenção, isso aí é bom a gente sempre falar essas coisas, porque amanhã vão dizer que nós estamos tramando a destruição das coisas. Mentira. Quem vai destruir o mundo são vocês mesmo que criaram ele. Construíram a sua casa sobre a areia.
alicerce frágil, agora vai afundar, está afundando. Segura aí a parede, está caindo. Vamos ver se você dá conta. Deus vai mostrar que não se pode edificar uma casa em cima de um alicerce falso, frágil, como são os pilares que esse mundo edificou. Nós somos a vinha do Senhor. Ele haverá de cuidar de nós, até que passe esse dia, até que a ira dele passe. Então se poderá começar uma nova história sobre um novo alicerce, sobre as leis naturais. Não é lei religiosa, não vai ter templo, não vai ter sacerdote, não, irmão. Não vai ter sacerdote. Leia as Escrituras, vá nas profecias, você vai ver que não vai ter isso, não. As religiões foram necessárias por um certo período, mas elas também vão cessar. Para nós concluirmos o versículo 13, será naquele dia, que é o dia do Senhor, que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para o Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui, esse chamado de Deus aqui assume os aspectos do cenário que havia na época de Isaías, não podia ser dos nossos dias. Então, o que havia naquele tempo é que havia desterrados em outras regiões, outras nações. E ali ele fala da Assíria, ele fala do Egito, mas se refere àquele dia, que é o fim do mundo. Uma grande trombeta vai tocar. As testemunhas de Deus serão levantadas. São 144 mil testemunhas espalhadas em todo o mundo. Eles anunciarão a palavra de Deus nos tempos da grande tribulação. Serão levantados. Então uma grande trombeta vai ser tocada, para que os desterrados, o povo de Deus espalhado nas nações, as almas que estão vivendo como gentios, vivendo como descendentes de judeus, elas possam despertar e acordar para a chegada do Rei. Os tempos se aproximam e nós todos que cremos no Senhor, gosto de usar essa palavra Senhor porque engloba Adonai e o Cristo. Nós todos que cremos no Senhor, com certeza seremos cuidados por Ele até que passe a ira de Deus sobre esta humanidade. Que permaneça assim conosco a paz do Senhor, permaneça sobre nós, as ovelhas que estão espalhadas pelo mundo, e que nós estejamos cheios de esperança no nosso coração, de que o Senhor haverá de ajuntar-nos um dia como uma grande nação. E haverá de nos conceder que tenhamos oportunidade de cada um de nós, dentro daquilo que servimos, em termos profissionais, seja o que for, que nós sejamos usados na construção desse futuro, né? Que com certeza será um futuro glorioso para todas as nações. É isso que Deus quer, é o que está planejado no projeto desse mundo. Que as bênçãos do Eterno sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.